irmãos, minhas queridas irmãs. 30 anos foram necessários para que Jesus entendesse o coração das pessoas, o coração de toda a humanidade. E Jesus verdadeiramente pôde saber o que havia no coração daqueles que estavam ao seu lado. É bem verdade que ele conheceu a maioria das pessoas na sua bondade, no desejo de conhecê-lo, no desejo de conhecer a verdade que ele trazia, vinda do céu, mandada pelo seu Pai. Mas Jesus também conheceu um outro lado do coração humano, que é a desumanidade. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a sua obra, nós entendemos algo fundamental para nós. Ou seja, Deus, descendo do céu, nos ensinou as coisas divinas, mas também que nos ensinar uma coisa fundamental. Desejou nos ensinar o que é ser humanos, por um único motivo. Porque a desumanidade está presente o tempo todo em nossa vida. E nós somos capazes de ler a desumanidade que está ao nosso lado. Aliás, esse tempo de pandemia nos ensinou, dentre tantas coisas, o coração desumano de muita gente. Porém, nós não podemos nos prender a esses corações desumanos, mas o coração de humanidade. Daquele, por exemplo, que está no hospital atendendo os pacientes, colocando a sua vida em risco, daqueles que dirigem as ambulâncias, daqueles que estão trabalhando nos mais diferentes locais, nos supermercados, nas farmácias, nos serviços essenciais, daqueles que colocam a sua vida em risco para que não falte às pessoas aquilo que elas necessitam para a sua sobrevivência, daqueles que nas paróquias e em tantas outras entidades lutam dando o pão que tira da boca para que não falte pão na mesa dos mais pobres nesse momento tão difícil. Enfim, Jesus está presente no coração daqueles que com a humanidade manifesta a bondade de sua vida na vida das pessoas que estão ao seu lado. Porém, nós entendemos pelo Evangelho de hoje, os dois que nós lemos nesta solene celebração, algo fundamental. Ou seja, quando dois touros brigam no campo, quem sofre é o gramado. Ou seja, quando as grandes potências se unem, quando os poderosos querem mostrar por interesses próprios o seu coração desumano e lutam entre si, basta ligar a televisão para a gente ver isso. Quem sofre é quem está embaixo. E quem está embaixo é o povo que morre, que é esquecido, que sofre, cujo abandono não é de agora, é de séculos. É a maldade, e é exatamente essa maldade humana que matou a Deus, colocando numa cruz, e que mata o homem, colocando debaixo da terra. Essa mesma maldade dos interesses dos que estão em cima, que arranca de nós, do peito de cada pessoa, o choro, porque clamamos por dignidade, clamamos por vida nova. Qual o resultado disso? A tristeza vivida em nós, enquanto os outros escutem sobre a nossa vida nos melhores hotéis, nos melhores pratos, ou talvez se recuperando nos melhores hospitais. Meus irmãos e minhas irmãs, frente a esta realidade, Jesus ingressa em Jerusalém. O seu projeto de vida era exatamente entrar naquela cidade, a cidade dos profetas. Jerusalém, chamada Jerusalém de ouro. Jesus ingressa pela porta dourada, aliás, e isso nós não podemos esquecer, porque a porta dourada havia sido reservada para quem? Para o Messias quando chegasse e quando fosse trazer a salvação a toda a humanidade. É por aquela porta que Jesus ingressa. Os imperadores ingressavam também por aquela porta, mas ingressavam com um alazão, com um corcel, que é nada mais, nada menos que com um cavalo mais alto, mais belo, preparado para carregar, de algum modo, o peso daqueles que entravam para explorar, para exigir do povo novos impostos, para tirar da boca dos mais pobres aquilo que era direito deles.
E eles entravam grandiosos por aquele local. Agora é Jesus que entra. E é Jesus que entra humildemente. Onde está o grande cavalo? Onde Jesus iria se sentar? Não. Jesus manda pegar um burrinho, esquecido, amarrado. E é bonito perceber, meus irmãos e minhas irmãs, que é esse animal tão simples, tão pequeno, que vai carregar quem? O Senhor de todo o universo, que estava presente na criação do mundo que nós conhecemos. É esse pequeno animal tão humilde, tão esquecido, abandonado, que vai carregar Jesus. Quando nós olhamos para esse burrinho, quer queira, quer não, nós lembramos também daqueles que carregam Jesus Cristo. São os mais simples, são os mais pobres, e são exatamente esses que vão estar lá para aclamar Jesus que entra. Eram homens que haviam se convertido a Jesus Cristo, haviam mudado de vida. Eram mulheres que estavam perdidas naquela cidade, que agora vão estar ali, a exemplo de Maria Madalena, com o coração renovado pelo perdão do Senhor. São homens pescadores, gente do povo, que está lá colocando ali panos sobre o chão, para que Jesus passasse, na simplicidade de quem pega raminhos para dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus vinha em nome do Pai. Jesus vinha em nome da beleza e da vida. Jesus vinha para resgatar toda a humanidade dessa história antiga de desumanidade, para tentar nos dizer, e graças a Deus, a sua palavra continua ressoando em todo o universo, que nós precisamos mudar de vida. Não apenas precisamos viver um tempo novo, precisamos mudar de vida, porque uma sociedade só muda quando o seu coração muda. Algo só muda na gente quando a nossa vida e quando o desejo de mudança vem de dentro para fora, porque senão perdemos tempo com vãs palavras e vãs promessas, e o que existe de concreto não acontece nem em nossa vida, nem na vida dos nossos irmãos. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ingressa e esse povo aclama. E aquela semana chamada de Semana Santa por nós vai ser exigente na vida de Jesus, porque todos os seus apóstolos, todos aqueles que estavam ali, imaginavam que Jesus iria substituir no poder aquele que gerações antes, 1000 anos antes, fazia parte do seu sangue, não é? Que era Davi. Ou seja, o grande sonho que nós temos às vezes, o sonho do poder, o sonho do poder mandar, o sonho do poder tirar, o sonho do poder usufruir. Era isso que alguns imaginavam, e até mesmo os apóstolos. Quando Jesus entra, já é conhecido, eles enxergam a Jesus como um popstar. Eles enxergam a Jesus como alguém que vai tirar o poder de Herodes. Eles imaginam Jesus, aquele que vai finalmente, pelo poder que tem, porque eles sabiam que ele era Deus, derrotar o poder de Roma. Mas Jesus sabia que isso cabe não a ele, mas cabe a nós, se quisermos, que afinal de contas, temos sim o direito pelo voto, ou seja lá pelo que for, de colocar as pessoas que vão nos representar, e temos que fazer isso muitíssimo bem. Qual o resultado disso? Jesus não está interessado no poder do mundo, isso é coisa do coração humano. Ele está desejando nos mostrar um outro tipo de poder, porque esse poder sim transforma a vida humana. E que poder é esse? O poder de servir, o poder de amar, o poder de transformar as coisas, o poder da gente colaborar para que o mundo seja novo, o poder de unir as pessoas, o poder de perdoar, o poder de tirar de dentro do nosso coração as mágoas e tantas outras coisas. Jesus está preocupado, fundamentalmente, em transformar o coração do homem. Jesus está preocupado em transformar a alma humana, porque as coisas só vão ser mudadas se nós transformarmos a pessoa humana, se nós transformarmos a nós mesmos. Afinal de contas, sem isso, o mundo continuará exatamente igual, com os mesmos problemas de sempre. E resultado, como disse,
Quando o mundo continua sendo o mesmo mundo, quem sofre é quem está embaixo. Resultado, Jesus ingressa. E nós sabemos do complô que é armado contra Jesus. Os maus fazem isso, não aparecem. É como o diabo manda aos seus discípulos. E ali, naquele instante, quais são as pessoas que representam o poder satânico daquela sociedade? Quem são aquelas pessoas que representam a maldade daquele tempo? Quem são essas pessoas que estão ali e que, ao invés de servir a Deus, estão seguindo as forças do mundo? É Roma, com todo o seu poder, com os imperadores romanos, com aqueles que haviam invadido toda a face da terra e haviam gerado uma paz na face da terra. Com o quê? Com a força das espadas, com a força dos seus poderosos exércitos, com a força da morte que vai gerar no coração do homem. Quem eram os poderosos daquele tempo? Era Pôncio Pilatos, que havia sido mandado como um pau lançado para governar o povo de Israel. E qual era o interesse dele? Único: tirar dinheiro pelos impostos, para que assim o povo mais enfraquecido não pudesse lutar contra o poder tirânico que estava instituído e ao mesmo tempo poder comandar o mundo inteiro através da força das armas. Quem é que estava ali também? Estava também Herodes, um rei fraco. Era inegavelmente um grande construtor, inegavelmente um homem profundamente inteligente, mas toda a sua inteligência, todo o engenho da sua vida foi feito para que ele pudesse gozar de alegria, para que ele comesse nos palácios as melhores comidas, para que ele tivesse dinheiro para satisfazer os seus desejos. Era esse o homem que governava aquele povo. E ao mesmo tempo, não existe coisa pior quando religião se une ao poder. Não existe coisa pior quando religião baixa a cabeça para os poderosos. E qual foi o resultado? Estão aí no evangelho que nós acabamos de ouvir, dois homens terríveis, sumos sacerdotes, homens que estavam no templo servindo a Deus. Mentira! Porque a gente pode dizer Senhor, Senhor, mas a gente pode não chegar no reino dos céus. A gente até pode proclamar a palavra, mas se a gente não viver a palavra, de nada vai adiantar a palavra, porque palavra por palavra não salva, lábia por lábia não salva. E qual foi o resultado? Anás e Caifás. Esses nomes nós não podemos esquecer. Anás e Caifás foram piores do que o imperador lá de Roma, foram piores do que Herodes, foram piores do que Pôncio Pilatos, foram piores do que Judas Iscariotes. Esses homens diziam que serviam a Deus, mas o seu Deus era o demônio. Esses homens pregavam a palavra que hoje seria o Antigo Testamento, mas esses homens desconheciam o seu Deus. Esses homens falavam de um Messias distante, maravilhoso, ou algo parecido, mas quando o Messias Jesus Cristo estava diante dos seus olhos, mesmo se eles não acreditassem que Jesus fosse o Messias, eles precisavam acreditar em um homem que fez milagres, um homem que fez o bem, um homem que nunca fez nada de errado, mas movido pelo ciúme e com o olho grande sobre o dinheiro, eles venderam a alma ao demônio, a Lúcifer, e entregaram o Senhor da vida na mão daqueles que vão matar a vida, que é o próprio Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é essa a realidade que nós encontramos no Evangelho de hoje. Mas ao mesmo tempo que existe tanta maldade, existem pessoas excepcionais que estão ali. É o sirineu que carrega a cruz de Jesus, na simplicidade de um trabalhador que vem do campo, cumprindo a sua missão. É aquela mulher pecadora que quebra o vaso sobre a cabeça de Jesus, para dali escorrer a beleza de um perfume que vai inundar, ou seja, a sua vida podia ser de uma mulher pecadora, mas a sua conversão, reconhecendo Jesus Cristo como Deus e Salvador, fará com que ela viva uma vida nova, não mais de pecado, mas aquele perfume significa a beleza de uma existência que agora será perfumada pela presença de Jesus em seu coração. São aquelas mulheres que diante da morte de Jesus foram embalsamar.
É Maria Madalena, é a outra Maria, parente da Virgem Maria, é a Virgem Maria que não apareceu no Evangelho de hoje, mas vai estar ao lado da cruz de Jesus. É João, que dentre os discípulos não vai negar, mas vai até o fim para cumprir a missão de estar com Jesus no seu sofrimento, para depois participar da sua ressurreição. E tantas outras pessoas, como aquele centurião, aquele homem que era o chefe de uma guarda, que ao olhar para Jesus, diz: esse é verdadeiramente o Filho de Deus, porque ele viu do início ao fim a obra de Jesus, e a morte de Jesus não foi para esse homem um escândalo, mas motivo de salvação para a sua alma. E ele fala pela boca dos homens para afirmar que Jesus é verdadeiramente o Redentor de toda a humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, a celebração de hoje deve marcar para nós a certeza de uma vida nova. Nós não podemos permanecer como nós estamos, em algum pecado que nos prende, que nos impossibilita de ir adiante, em alguma coisa que nos separa de Deus. Deus não nos pede que a gente deixe as coisas, mas Deus nos pede que, olhando as coisas, nós as transformemos. Deus não nos pede algo extraordinário, mas no ordinário da vida, naquilo que nós somos, a nossa profissão, que nós sejamos capazes de viver uma vida nova. Deus não nos pede algo absurdo, Deus nos pede tão somente que nós sejamos humanos, porque quanto mais humanos nós formos, mais divinos nós nos tornaremos, ou seja, mais próximos de Deus, através dessa vida nova. Ser verdadeiramente, caminhar para a santidade, não é mudar o rosto, não é mudar talvez uma roupa, não é mudar absolutamente nada dessas coisas que são externas, mas é fazer com que venha de dentro de nós, pela força do exemplo de Jesus, da graça do seu nome, através de algo que deve nascer no mais profundo da nossa vida e da nossa alma, é trazer de lá de dentro o desejo a cada dia de conversão, um desejo de santidade, um desejo de viver com Jesus as dores da cruz, porque nunca nos falta problema na vida, para depois com Ele vivermos a glória da ressurreição. O nosso Senhor ressuscitou, é verdade, mas teve que passar pela cruz. O nosso Senhor está vivo e eternamente vivo, é verdade, mas passou pelo drama da morte para nos salvar. O nosso Senhor poderia nos salvar de uma forma extraordinária, seria fácil para Ele, porque Ele é Deus, mas quis passar pelo sofrimento humano para dizer a cada um de nós: faz parte da vida, ajudemos a quem anda com a cruz, faz parte da vida, supere as grandes dificuldades, faz parte da vida, mas agora eu serei sirineu, nos mostra Jesus, carregando com você a sua cruz, e jamais o deixarei. Ele nos perdoou, Ele nos deixou um exemplo, Ele passou da morte para a vida. Esse é o caminho que precisamos percorrer, se formos verdadeiramente discípulos do Senhor, para vivermos com Ele, depois de passar por essas experiências, às vezes até mesmo trágicas da vida, para a glória da ressurreição, porque essa é prometida para aqueles que, como simples, foram capazes de entender o seu projeto, e como santos, capazes de entender agora o desejo de mudar profundamente a sua existência, para viver a outra existência na glória de um Deus que se deu a nós, que nos resgatou e que nos deu vida definitiva na eternidade. Que essa palavra e que o exemplo dessa Semana Santa nos mova a entender o que está ao nosso lado, a transformar toda a realidade, não a partir do outro, mas a partir da gente mesmo. Que o espelho dessa Semana Santa não fique para o lado de fora, para enxergar apenas aquilo que a gente está vendo de ruim, mas que o espelho se volte para nós para dizer: eu, cristão, cristã, vou começar uma nova etapa nesse mundo, e vou começar abraçando Jesus e a sua causa, e transformando por causa dele, pela graça que me vem por antecipação, a minha vida, porque Ele é o Senhor. Que essa Semana Santa seja
verdadeiramente santa, e que a glória de Deus venha sobre nós, glória que passa pela cruz, para que depois nós possamos viver com Ele a glória da ressurreição. E meus irmãos e minhas irmãs, concluindo, essa palavra que eu desejo entregar ao coração de vocês para reflexão e ao meu coração, um desejo contínuo de conversão, eu gostaria de fazer essa conclusão através de uma historinha que resume, de algum modo, tudo aquilo que eu acabei de falar. E a história diz o seguinte: era um domingo, que depois vai ser conhecido como Domingo de Ramos. Jesus vai entrar em Jerusalém, e como vimos no Evangelho, ele vai pedir um jumentinho, e ele vai entrar em Jerusalém sobre o ombro daquele jumentinho. Pois bem, quando Jesus está entrando, o jumentinho fica admirado, porque as pessoas estão colocando tapetes, panos sobre os seus pés, ele está pisando aqueles tapetes, e as pessoas estão jogando ramos de um lado para o outro. E o jumentinho disse: poxa vida, como eu sou importante, como eu sou o máximo. As pessoas estão colocando tapetes para eu passar, e vejam só, até estão cantando hosanas para mim. Eu sou realmente o máximo. E o jumentinho levanta a cabeça e vai entrando com toda a alegria em Jerusalém, imaginando que tudo aquilo era para ele. Depois que acabou toda aquela procissão, ele foi lá para a sua casa, lá para o curral, e disse para a sua mãe: mamãe, a senhora não sabe, o seu filho é um popstar. E a mãe disse: não sabia disso. Pois é, eu estava entrando em Jerusalém, hoje as pessoas colocaram panos para que eu pisasse, fizeram hosanas, lançaram raminhos, e eu fiquei todo feliz, porque finalmente reconheceram a minha importância. A mãe perguntou: meu filho, quem é que estava sobre você? E o jumentinho falou: mamãe, quem estava sobre mim era um tal de Jesus, que o povo estava lá olhando para ele, mas na verdade a homenagem é para mim. Pois bem, a mãe disse: meu filho, vamos fazer o seguinte, na semana que vem você vai entrar pelo mesmo local, e você vai ver se as pessoas vão fazer aclamações para você, e depois você vai me dizer o que aconteceu. Ora, no domingo seguinte, o jumentinho entrou lá em Jerusalém, alegre e feliz, imaginando que iria receber a homenagem. Mas, ao contrário do que ele imaginava, as pessoas ficaram enxotando ele de lá. Tinha gente que puxava até o seu rabo, o bichinho, coitado, saiu correndo, e até uma velhinha, não teve dúvida, pegou um pedaço de madeira, deu no lombo do jumentinho, o jumentinho saiu desesperado, correndo para a sua casa, lá para o curral. Chegou lá, abatido, entristecido, e a mãe perguntou: então, meu filho, puseram tapetes para você pisar, deram hosanas e lançaram raminhos? E ele disse: não, mamãe, muito pelo contrário, me bateram o tempo todo, e até uma velhinha acertou uma lapoada aqui no meu traseiro, que está doendo até agora. Pois bem, a mãe olhou para o seu filho e disse: meu filho, você precisa aprender com a vida. Sabe por quê, meu filho? Sem Jesus, você não passa de um jumento. Essa é a resposta que nós precisamos ouvir. Sem Jesus, sem a sua palavra, sem o seu amor, sem a sua misericórdia, nós não passamos de animais. Portanto, deixemos Jesus resgatar em nós essa humanidade, e que essa alegria da vida nova transforme a nossa existência, para que nós possamos aclamar, reconhecer, amar e adorar aquele que nesse mundo e no outro, inegavelmente, é o único Senhor. Que assim